Durante esse mês de julho e também no mês de agosto, nós temos feito uma série titulada Testemunhas, a missão continua. E temos estudado o livro de Atos, faremos apenas a exposição do primeiro e do segundo capítulo desse livro. E chegamos agora então à quarta mensagem desta série. E o texto da exposição dessa manhã se encontra em Atos capítulo de número 1. E leremos do versículo 15 até o versículo de número 26. Atos capítulo de número 1, de 15 a 26. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu vou ler na versão NVI e gostaria que você então acompanhasse a leitura desse texto. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a ser chamado de Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado de Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe é devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Vamos orar? Ó Senhor, aqui estamos nós mais uma vez diante do Senhor nesse dia separado por Ti mesmo para o culto público que lhe é devido. E esse é um momento importante, Senhor, porque esse é o momento que o Senhor fala através da Tua palavra ao Teu povo, a fim de edificá-lo, a fim de orientá-lo na maneira como se deve viver, a fim de conduzi-lo de acordo com a Tua vontade. Por isso nós Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, aquele mesmo que inspirou essa palavra, agora ilumine a nossa mente, abra o nosso entendimento, a fim de que tenhamos condições de entendê-la, aplicá-la em nossa vida, para que todos nós, de fato, vivamos como testemunhas do Senhor. Nós Te pedimos isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O mistério desse texto é explicar por que Lucas gastou tanto tempo e tanto espaço nesse seu livro para descrever essa eleição do novo apóstolo. Ele poderia descrever isso simplesmente fazendo como os evangelistas fizeram em outros momentos, descrevendo o chamado de alguns apóstolos.
Alguns dos apóstolos de Jesus simplesmente diz: venham, ou venha e siga-me. Agora, no entanto, Lucas, ele gasta um tempo enorme para poder descrever esse chamado, ou os eventos que se sucederam para o chamado desse novo apóstolo. Por que ele gasta tanto tempo? E por que ele colocou essa eleição logo antes do capítulo de número 2, que é o momento em que o Espírito Santo vem sobre sua igreja? Será que esses eventos que nós acabamos de ler, eles são pré-requisitos para o que vai acontecer imediatamente no capítulo de número 2? Além disso, outra pergunta vem à nossa mente: por que não ficaram apenas os 11? Será que eles tiveram necessidade de eleger mais um apóstolo, simplesmente porque o trabalho era muito e precisava de uma equipe maior para evangelizar? Ou talvez você que já tenha o entendimento da numerologia bíblica e sabe que o número 12 é um número de completude, talvez você esteja a pensar: será que então essa eleição é para que complete esse número simbólico e para que esse número seja simbólico em si mesmo, ou tem algo mais além desse simbolismo? O que representa esse simbolismo de 12? Uma outra pergunta que também nos vem à mente é: existem outros apóstolos além do 12 e do apóstolo Paulo? Ou melhor, nós temos ainda apóstolos hoje? É possível que alguém se levante e diga: eu sou um apóstolo à semelhança da mesma natureza dos 12 e do apóstolo Paulo? Será que isso é possível? Vamos tentar responder essas perguntas durante esse sermão. Essa última nós vamos deixar então sobre o fato de se existe não apóstolos hoje para o final desta mensagem. Vamos dar uma olhada nisso que tem sido dito como a nova reforma apostólica. O que é isso? De onde vem? O que ensinam? Quem são? Vamos tentar fazer isso de maneira apologética e tentar fazer uma análise crítica, mesmo que breve e sucinta, dessa conhecida como a nova reforma apostólica. Mas antes disso, vamos então à exposição do nosso texto. Vocês sabem que nós, aqui na igreja, fazemos a exposição do texto. Nossa metodologia de pregação é expositiva. Isso quer dizer que nós sempre vamos fazer isso, ou buscar fazer isso. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Dentro disso, eu queria chamar então a sua atenção para a estrutura desse texto. O texto é dividido basicamente em 3 partes. Ele tem uma breve introdução que contextualiza o evento. Logo depois dessa breve introdução que nós vimos aí no versículo de número 15, nós teremos então o discurso de Pedro. Esse discurso ele aparece em um primeiro momento apresentando um cumprimento das Escrituras no versículo de número 16, 17 e 20. E depois nós temos um parêntese de Lucas. Se você olhar com atenção para a sua Bíblia, você vai perceber que os versículos 18 e 19, eles estão entre parênteses. Se Lucas fosse um autor moderno, isso aqui provavelmente seria uma nota de rodapé. Ele quer explicar algumas coisas para os seus leitores. Depois então, do versículo de número 21 e 22, nós temos os pré-requisitos desse novo apóstolo. Diante do discurso de Pedro, da necessidade do cumprimento das Escrituras na vida de Judas e da necessidade de um novo apóstolo, ele apresenta então os pré-requisitos para esse novo apóstolo. Depois de ter apresentado então esses pré-requisitos, nós vemos a segunda parte do texto, que é a escolha divina. A terceira parte do texto, melhor dizendo, que é a escolha divina. Então, são 3 partes. Uma introdução, versículo de número 15. O discurso de Pedro, versículo 16 a 20. O discurso de Pedro é dividido em 3 partes. O cumprimento das Escrituras, versículo 16, 17 e 20. O parêntese de Lucas, versículo 18 e 19, e os pré-requisitos do novo apóstolo, versículo 21 e 22. E terceira parte, então, apresenta-nos a escolha divina. Então vamos à introdução, quando Lucas, então, ele ambienta o seu leitor.
E ele diz no versículo de número 15: naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, e era um grupo que estava ali presente naquela assembleia de mais ou menos 120 pessoas. Uma coisa que você precisa entender é que Pedro é aqui o líder do colégio apostólico. Se você observar em todas as listas, Pedro aparece como sendo aquele que encabeça essas listas. Isso é uma maneira que os autores tinham de mostrar a quem a liderança foi dada. E Pedro então é o líder nesse primeiro momento da igreja em Jerusalém. Então ele se coloca de pé. Há um grupo ali de irmãos, são aqueles que entenderam o evangelho de Cristo. Jesus teve muitos seguidores, uma grande multidão o seguia estrada fora. Mas observe vocês que depois desses eventos, depois da crucificação, apenas um grupo menor de pessoas que agora estão ali com os apóstolos, que entenderam o evangelho e que fazem parte dessa comunidade. E Pedro então se coloca de pé e ele começa o seu discurso. Versículo de número 16, Pedro diz: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi. Logo aqui Pedro diz que a escritura ela é inspirada por Deus. É o Espírito Santo que diz as coisas por meio dos seus servos. É verdade que ele preserva a característica dos seus servos, aquilo que na teologia nós chamamos de inspiração orgânica. Mas isso aqui é palavra de Deus. Não foi Davi apenas que disse, não é Lucas que está dizendo essas coisas para nós. Isso é palavra de Deus, soprada pelo Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo de Deus predisse por boca de Davi? Que de fato aconteceria o que aconteceu com Judas, esse que fazia parte do colégio apostólico e que serviu de guia para aqueles que prenderam a Jesus Cristo. Ele diz, isso já foi previsto, ele vai mostrar a base bíblica para isso um pouco mais à frente. E ele então apresenta isso no versículo de número 20, que é na verdade a continuação do argumento. O versículo de número 18 e 19, como eu disse para vocês, é apenas um parêntese. Então o versículo 20 é a base de Pedro do seu sermão. E ele cita então 2 salmos. O primeiro diz o seguinte: está escrito, lá no salmo, está escrito, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que habite nele. E logo depois ele cita um outro salmo. Depois de citar os 69 e 25, ele vai citar um outro salmo dizendo que outro então ocupe o seu lugar. Então nós precisamos entender o que Pedro está dizendo com essas citações. Qual é o objetivo de Pedro em poder citar esses salmos? Bem, Pedro introduz primeiro essa citação, e você precisa perceber isso, dizendo a famosa frase, está escrito. Essa era uma frase usada por Jesus Cristo. Várias vezes Jesus dizia, estar escrito. Estar escrito. O tempo verbal aqui na língua grega é o perfeito. Isso quer dizer que essa é uma ação que foi feita no passado, mas os seus efeitos ainda podem ser sentidos no presente. Em uma tradução livre nós poderíamos dizer que Jesus sempre dizia isso, e Pedro aqui está fazendo o eco das palavras de Jesus, é que está escrito e permanece escrito. É válido para nós essas palavras. E o que é válido, então, para os seus ouvintes agora, que de fato Deus previu essas coisas por boca de Davi. Pedro está fazendo essa exegese à luz daquilo que ele já havia aprendido com Jesus. Em João capítulo de número 13, versículo de número 18. Jesus então aplica o Salmo 41, versículo de número 9, um salmo messiânico, um salmo de Davi. Quando ele cita o Salmo 41, 9, para si mesmo, referente a Judas, e ele diz, até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, quem partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. O contexto desse salmo aqui de Davi, é exatamente uma conspiração que foi armada contra ele, pelo seu filho, e por um dos seus grandes conselheiros, chamado Aitofel. Esse foi alguém que traiu Davi de uma maneira muito profunda. É interessante que se você olhar a história e ela se encontra lá em 2 Samuel, você vai perceber que esse homem, como eu disse, era muito próximo de Davi.
E o versículo de número 31 do capítulo de número 15 de Samuel diz o seguinte: quando informaram a Davi que Aitofel era um dos que conspiravam e apoiava Absalão, Davi orou, e Davi fez essa oração: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Essa aqui é uma oração conhecida como uma oração imprecatória. Quando alguém apresenta diante do Senhor o seu sofrimento, e agora ele pede ao Senhor que haja na sua vida e que traga justiça àquela causa. E Davi orou assim. E o texto nos diz mais à frente, em 2 Samuel, capítulo de número 17, versículo 23, vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou o seu jumento e foi para casa, para a sua cidade natal, pôs os seus negócios em ordem e depois se enforcou. Agora Pedro está lendo os Salmos. Jesus já havia feito a conexão daquilo que estava acontecendo com ele no momento da traição, do que aconteceu com Davi. Os leitores do Novo Testamento ali, que estão nesse período do primeiro século, que lê o Antigo Testamento, já aprenderam a ler as Escrituras apontando para Cristo. Cristo já havia aplicado essa situação a si mesmo, como se ele estivesse dizendo: olhe para Davi, ele é um tipo de Cristo, ele é um tipo de Salvador. E agora Pedro, lendo essas passagens, ele entende o seguinte: se Davi é um tipo de Cristo, logo todos os seus inimigos também são um arquetipo dos inimigos de Cristo. E o maior dos inimigos de Cristo nesse momento, em termos humanos, foi Judas. E como Aitofel, agora ele traiu o Senhor. E qual foi as consequências? As consequências da sua morte foi exatamente o deserto do lugar em que ele comprou o terreno e que talvez tenha morrido. É por isso que Lucas, então, ele apresenta esse parêntese. Veja o versículo de número 18. Ora, este homem, isto é Judas, ele adquiriu um campo com preço da iniquidade. O texto aqui, se você olhar para Mateus, parece haver uma aparente contradição. Porque quem que comprou mesmo esse campo? Foi os sacerdotes ou foi Judas? Porque se você lembra a história, quando depois, tomado por um grande remorso, Judas foi e lançou as 30 moedas de prata aos pés dos sacerdotes. Ele dizendo, eu não quero ficar mais com esse dinheiro. Mas o texto diz então que ele comprou. Então, em que sentido ele comprou? Os sacerdotes, sabendo, porque eles sabiam da inocência de Jesus, sabendo que esse era dinheiro e era sangue de inocente, eles falaram: nós não podemos ficar com esse dinheiro. E diz os historiadores então que esse dinheiro foi usado para comprar um campo, e esse campo passou a ser servido como um cemitério para estrangeiros. E alguns historiadores dizem que é possível que Judas tenha se enforcado exatamente nesse campo. E agora então, Lucas ele abre um parêntese para dizer o que aconteceu então com Judas. É nos dito o texto que ele se enforcou. Lucas ainda traz detalhes ainda mais fortes, porque ele pinta essa morte com cores fortes. Ele diz que ele se partiu ao meio. É provável, segundo os historiadores, que ou a corda ou um dos seus membros se quebrou no momento do suicídio, ou tempo depois, de maneira que ele se bateu contra as rochas e se partiu no meio. E se partiu no meio. Essa história de Judas já nos ajuda a compreender algumas coisas sobre o Evangelho. Em primeiro lugar, nós precisamos então compreender que a vida e a morte de Judas são lembretes para todos nós da necessidade de genuinamente examinarmos para ver se realmente estamos confiando em Cristo. Porque Judas foi um dos indivíduos que, talvez nesse tempo de Jesus,
e que se perdeu, que mais experimentou da presença e do conhecimento de Jesus. No entanto, está mais uma vez aqui claro que o verdadeiro cristão se distingue não pelo que ele sabe sobre Jesus, mas pelo que ele realmente conhece a Jesus, mas pelo que ele realmente conhece de Jesus. Um dos grandes enganos do cristianismo é apresentá-lo como se fosse uma história que precisa ser conhecida e não uma pessoa com quem nós devemos nos relacionar. Esse é um dos grandes enganos. E essa é a razão pela qual muitas pessoas conhecem o cristianismo, mas não conhecem o Cristo. Porque o cristianismo não é uma história, não é uma figura livresca, não. O cristianismo está fundamentado no testemunho de uma pessoa que é viva e que nós precisamos nos relacionar. Então, as crianças que estão aqui presentes, deixe-me dizer uma coisa. Vocês fazem parte dessa comunidade. Vocês foram inseridas nessa comunidade por causa da aliança e porque os seus pais fazem parte dessa comunidade. Mas isso não basta. Por isso que é necessário que vocês professem a fé em Jesus. E é necessário que vocês conheçam a Jesus verdadeiramente. E como se faz isso? Através das Escrituras. Os discípulos conheceram a Jesus enquanto andavam com Ele, se relacionavam com Ele. E como vocês fazem isso? Conhecendo a Jesus, vendo, andando por meio das Escrituras. É necessário conhecer a Jesus. Então, faça uma coisa, peça sempre a papai e a mamãe para que conte a história de Jesus para você. Fale com Jesus em oração. E peça a Deus, ore todos os dias, para que Deus abra o seu entendimento, para que você conheça a Jesus. Conheça a Jesus. Isso vale não só para as crianças, isso vale para os adultos. E eu estou dizendo isso não para você que está visitando-nos aqui e que talvez não conhece Jesus, que não faz parte de uma igreja evangélica. Eu estou dizendo que o Judas é um alerta para nós, que fazemos parte da comunidade, porque ele fazia parte da comunidade, mas a despeito disso nunca tinha conhecido verdadeiramente a Jesus. Ele sabia o seu nome. Ele conhecia algumas coisas do seu ensino, mas Jesus não era alguém com quem ele se relacionava. E diz então Pedro que ele foi para o lugar que lhe era proposto. Ele morreu. Se você ler a descrição da sua morte em Mateus, não é tão trágica e pintada com tantas cores fortes como é aqui em Lucas. Por quê? Porque Lucas pinta de maneira tão forte. Lucas quer mostrar as consequências de alguém que se volta contra Jesus, que não crê, que não anda com Jesus, que decide colocar o coração nas coisas desse mundo e não no Criador, que foi isso que ele fez. Essa é a descrição. É verdade que nem todos que são ímpios, que não conhecem a Jesus, terão um fim tão trágico nessa vida como ele teve. É verdade. Alguns vão morrer e vão ser enterrados em caixões luxuosos. Terão cerimônias luxuosas. Terão presentes luxuosos nesses últimos dias da sua vida. Não terão esse fim. Mas a despeito de não terem esse fim nesse mundo, aqui é uma descrição do que será a vida sem Jesus. Porque nesse mundo é fácil viver sem Jesus, mas será terrível morrer sem Ele. E é isso que Judas está apresentando. Esse é o fim que Lucas está apresentando. Esse é o fim de Judas. E então, Pedro diz, agora citando um outro salmo, salmo de número 109, versículo de número 8. Outro então ocupe o seu lugar. Outro ocupe o seu lugar.
A oração foi respondida, a oração imprecatória. O lugar se tornou deserto. Deus julgou a causa do seu filho. E agora, outro precisa então tomar o seu lugar. E Pedro está dizendo então que é necessário que isso aconteça para que a Escritura seja cumprida. E uma vez a Escritura cumprida, o Espírito Santo então possa vir sobre a sua igreja. Agora você entende por que Lucas então colocou esse episódio e gastou tanto tempo desse episódio e colocou logo antes da descida do Espírito Santo? Porque era necessário que se cumprisse as Escrituras. Não apenas na vida de Judas, como se cumpriu, mas também na vida desse outro que assumiria o lugar. E aí então nós vemos a pergunta que eu já fiz aqui e que precisa ser respondida. Então, por que 12 apóstolos? Por que não 11? Por que não 11? Porque o trabalho era muito grande, precisava de uma equipe maior? É muito mais que isso. É tudo isso, mas é muito mais do que isso. Para isso nós temos que entender então o termo apóstolo. Disse para vocês na liturgia, o termo apóstolo é a tradução da língua grega para a palavra apóstolos, que significa enviado. Esse termo ele era usado para falar do envio de uma tropa marítima para uma determinada região. Em um segundo momento, do envio de um exército para uma determinada região. E ele era usado basicamente, principalmente para falar daquele líder daquela tropa, daquele que foi enviado. E esse termo ele já é usado na literatura secular, você vai encontrar isso na literatura grega. Jesus então toma esse termo e ele aplica aos seus discípulos, porque esse termo também já é visto no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus já havia enviado algumas pessoas. Jonas, por exemplo, é uma espécie de apóstolo, aquele que foi enviado com uma missão. A distinção apenas do uso de Jesus é que esses apóstolos agora, eles são enviados com uma autoridade específica e com um poder específico para essa missão. E que envolve uma coisa muito importante: representá-lo aonde ele estivesse. Então, não é apenas alguém que foi enviado. No sentido amplo da palavra, é isso. Apóstolo significa basicamente alguém que foi enviado. No sentido aplicado aos 12, é alguém que foi enviado para uma missão de representar a Jesus Cristo debaixo da sua autoridade e poder. É por isso que quando os apóstolos foram enviados, os 12 foram enviados, eles fizeram nesse tempo de envio sinais e maravilhas. É por isso que quando o Espírito Santo desceu sobre os 12, depois dessa descida, eles também fizeram sinais e maravilhas. Porque eles estavam ali representando a Cristo Jesus. E Cristo Jesus, a sua autoridade, o seu poder estava sobre eles. Por isso que Paulo, quando vai dizer que nós devemos tomar a armadura de Deus, ele usa uma palavra singular para armadura, planópia. Significava uma armadura que alguém usava, mas que trazia no lado direito o brasão do imperador. Uma coisa é um soldado chegar com uma armadura qualquer, outra coisa é o soldado chegar trazendo no seu braço o brasão do imperador. Ele está ali representando o imperador. E apóstolo é isso, é aquele que foi enviado para representar a Jesus. E por que Jesus então reuniu 12 e designou 12? Isso aconteceu nas andanças de Jesus. A Bíblia diz que no ministério de Jesus, Jesus está andando pelos povoados. Enquanto ele anda, ele observa que há uma grande multidão que não tem pastor. Isso porque os líderes judeus, eles não pastoreavam as suas ovelhas, eles exploravam as suas ovelhas. Jesus já tinha dito que o ladrão, isto é, os falsos pastores, eles vieram para matar, para roubar e para destruir. Mas não é assim. Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. E ele disse: eu sou o bom pastor, isto é, eu sou o ideal pastor. E agora ele envia esses discípulos para que pudesse pastorear o seu povo. E fizesse isso na sua autoridade, representando
E ele então designa 12 para que pudesse ir de 2 a 2, cuidar do seu povo, pastorear o seu povo. E enquanto eles andavam, enquanto eles pregavam, eles diziam: arrependam-se, creiam em Jesus, porque o reino de Deus, ele está próximo. Agora, por que 12? Por que não 11? Sim, há um aspecto simbólico, mas é mais do que simbólico. O povo de Israel era liderado por 12, os 12 filhos de Jacó. Agora está aqui alguém que é maior do que Jacó. E agora está aqui alguém que reúne uma nova liderança. Quando Jesus reúne 12 e designa 12, nesses termos exclusivos, ele está estabelecendo uma nova liderança. Ele não enviou apenas 12, vocês sabem disso, que ele enviou também 70 discípulos, para que pudesse fazer o papel de apóstolo num sentido amplo. Isto é, ser enviado para representar alguém e pregar o evangelho. E ele fez isso. Mas aqui agora com os 12 é diferente, porque ele reúne esses 12 que serão então a nova liderança do Israel espiritual. É por isso que tinha que ser 12. É por isso que outro precisava tomar o lugar de Judas, para que a liderança estivesse completa e o Espírito Santo de Deus descesse sobre essa liderança que no plano de Deus seria a base da igreja, o fundamento da igreja, que é a doutrina dos apóstolos. E quando você vai até Apocalipse, você percebe que lá em Apocalipse é demonstrado uma grande cidade. É demonstrado um grande povo que se reúne sobre o fundamento desses 12, é a nova liderança, por isso precisa ser 12. E depois desse tempo de estudo das Escrituras, lendo os Salmos, os apóstolos e principalmente Pedro, ele entende essas coisas. Ele disse: gente, já tinha sido dito o que deveria acontecer com Judas, e aconteceu. Veja, ele traiu ao Senhor. Aquele que era mais próximo do Senhor, traiu ao Senhor, como ele mesmo disse. E agora onde é que está o campo no qual ele morreu? Se encontra deserto, não há habitação, não há construção. Se cumpriu as Escrituras na vida de Judas, então ele não é mais um dos nossos. Nós precisamos colocar alguém para que tome então esse lugar, porque essa liderança precisa ser completa. Essa liderança precisa ser completa. E aí ele diz então, quais são os pré-requisitos para isso? Versículo de número 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que acompanham todo o tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, todo esse tempo que ele andou entre nós, e aí, para que fique bem claro, para que não haja dúvida, ele pontua o ministério de Jesus. O ministério de Jesus começou quando ele então foi batizado. E o ministério terreno de Jesus então, ele teve o seu fim quando ele foi elevado aos céus. E agora ele diz, é necessário que esse que vai assumir, esse possa então ser alguém que andou com Jesus. Que andou com Jesus. Mas não apenas isso. Ele diz, esse é o segundo pré-requisito para alguém ser um apóstolo. É necessário que esse também seja testemunha ocular do Cristo ressurreto. Não é apenas alguém que andou com Jesus. É alguém também que testemunhou a sua ressurreição. E por que isso é necessário? Porque a base da mensagem que os apóstolos pregariam é que Cristo morreu, como a gente leu na liturgia, é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que Ele ressuscitou, segundo as Escrituras. O tema dessa série é Testemunhas, a missão continua. O resumo do livro de Atos é capítulo 1, versículo de número 8. E sereis minhas testemunhas. Não tem como você ser um apóstolo, não tem como você sair pelo mundo pregando o evangelho se você não viu Cristo ressurreto. É essencial a ressurreição de Cristo para o entendimento da mensagem do evangelho. Por isso eles precisavam ter visto a Jesus ressurreto.
Eles precisavam ter sido testemunhas oculares exatamente desse fato. Então, são dois pré-requisitos: ser treinado por Jesus Cristo do início ao fim do seu ministério e ter sido testemunha ocular para esse ministério. E aqui nos ensina que a eleição não é feita às cegas, é feita a partir de muita oração e de muito estudo da palavra. Não foi à toa que Pedro chegou a essa conclusão e fez essa exegese dos Salmos aplicando a Cristo. Depois de muito estudo da palavra e depois de muita oração, eles escolhem dois nomes. E se vocês observarem esses nomes, eles não são escolhidos através de princípios do nosso tempo, mas sim de acordo com os pré-requisitos da palavra do Senhor. Isso nos ensina que nem sempre um grande líder no mundo dos negócios pode ser um líder no meio do povo de Deus. Porque os pré-requisitos são outros. Para ser alguém que lidera a igreja de Cristo, ele precisa ser um discípulo de Jesus. Ele não precisa necessariamente ser alguém que tem um QI muito elevado. Ele precisa ser discípulo de Jesus. Ele não precisa necessariamente ser alguém que tem muitas posses. Ele precisa ser discípulo de Jesus. Ele não precisa necessariamente ser alguém que tem aptidões e habilidades, sejam elas de comunicação ou de administração. Ele precisa ser discípulo de Jesus. Esse é o pré-requisito número 1. Todos os demais pré-requisitos, eles precisam ser considerados, sim, mas sobretudo ele precisa ser discípulo de Jesus. Ele precisa estar andando com Jesus, ele precisa conhecer a Jesus, e ele precisa ser uma testemunha viva do que Cristo já fez na vida dele e está fazendo no meio da igreja. Esse é o pré-requisito. Esse é o pré-requisito. E aí então, é interessante observar também que eles dizem assim: nós precisamos escolher entre os homens. Escolher entre os homens. E na língua grega, mais de uma palavra para homens. E Pedro, ele resolve escolher uma palavra que ela é muito singular. Se fosse falar de homem de maneira geral, de humanidade, ele poderia usar a palavra anthropos. Mas não, ele usa andros, que significa homem no sentido de ser macho contrário de fêmea. E é importante a gente perceber isso, que foi entre os homens que a liderança foi escrita. Havia muitas mulheres, vocês viram isso na mensagem passada. Maria, mãe de Jesus, estava lá. Outras mulheres estavam presentes também. Mas eles não disseram, escolham entre a comunidade. Eles disseram, escolha entre os homens. Escolha entre os homens. O ministério feminino, ele é muito importante na igreja. E eu louvo a Deus pela vida das minhas irmãs. Eu louvo a Deus pela maneira como elas servem a Cristo, pela maneira como elas são instrumentos na edificação do reino de Deus, fazendo tantas tarefas que são úteis para o crescimento desse reino. No entanto, quis Deus, desde a criação, colocar sobre os ombros dos homens a liderança da sua casa e, consequentemente, da sua igreja. E alguém pode dizer, não, mas isso aí, sabe o que é, pastor? Na verdade, os autores do Novo Testamento, eles estão ecoando uma ideia patriarcal, machista do seu tempo. Não, ao contrário. Leia a história do primeiro século, você vai perceber que sacerdotisas era uma coisa muito comum no meio religioso. Eles não estão indo de uma maneira cultural, eles estão indo, na verdade, contracultural. Baseado num princípio bíblico. Primeiro veio o homem, depois a mulher. Então, a liderança aqui, ela é entre os homens. E a escolha é feita de uma maneira divina. Veja o versículo de número 23 a 26. Então, eles indicaram dois nomes. Indicaram a José e a Matias. E aí eles então oraram ao Senhor. E eles disseram, Senhor, o Senhor conhece o coração de todos. Então, Senhor, mostra-nos, Senhor, mostra-nos quem é que o Senhor quer que ocupe esse cargo. E aí, versículo de número 26, diz então que eles lançaram sorte. Lançar sorte é uma prática comum no Antigo Testamento e nas comunidades judaicas dessa época. Essa era uma maneira de poder saber qual era a vontade do Senhor. No entanto, não pense você que você também deve fazer isso.
Uma das coisas que nós precisamos entender no livro de Atos é que o livro de Atos ele não é prescritivo, mas sim descritivo. Ele não está prescrevendo o que você tem que fazer. E aí então, pastor, olha pastor, a gente acabou de ler assim, nós vamos precisar ter eleições aí, mais uma vez de oficiais ainda esse ano, então vamos colocar os nomes, vamos balançar e a gente vai fazer um jejum e depois a pedra que cair primeiro, então é o que Deus escolheu. Não, eles estão vivendo aqui em um tempo em que o Espírito Santo ainda não desceu, e que ainda não está os guiando à verdade, que o cano não foi fechado. Se você quer saber como se eleger um presbítero, um diácono, Deus já disse isso. Leia as cartas de 1 Timóteo. Essas são as características dos presbíteros, essas são as características dos diáconos. E agora nós vamos orar para que Deus nos dê discernimento, bom senso, para escolher esses homens. Então como é que eu sei hoje a vontade de Deus? Fazendo prova, testando a Deus, fazendo lá o teste do Gideão? Não. Ore, leia a Bíblia, converse com pessoas maduras na fé. Isso, fale com pessoas, se aconselhe, leia as Escrituras. Tudo que Deus queria para as nossas vidas, diz a nossa confissão de fé, ou está claramente revelado nas Escrituras, ou pode ser deduzido dela, de maneira lógica. Nós não precisamos lançar sortes. Eles fizeram isso porque isso era uma coisa comum nesse ponto aqui, nesse tempo aqui. Mas o ponto que você não pode perder aqui, precisa perceber é esse. Por que eles lançaram sortes? Por que Pedro não disse, vamos olhar aqui e vamos ver quem tem as melhores características para assumir esse lugar? Porque um dos princípios é que o apóstolo é nomeado pelo próprio Jesus. Por isso que eles oram aqui a Jesus. Apesar da palavra Kyrios ser usada tanto para Deus como para Jesus, para falar sobre Senhor, o contexto mostra que essa oração foi direcionada a Jesus. Quando eles dizem Senhor, eles estão dizendo a Jesus. Veja o versículo de número 2 do capítulo de número 1, ele diz assim: até o dia em que depois de haver dado os mandamentos por intermédio do seu Espírito aos apóstolos, que escolhera. Lucas está falando aqui no versículo de número 2 de Jesus. Quem é o sujeito do verbo escolher? Jesus. Quem é agora o Senhor que aparece cá? Jesus. Porque o apóstolo precisa ser nomeado por Jesus. Eles não podiam escolher, e eles sabiam disso. Foi diferente entre os presbíteros do Novo Testamento, foi diferente entre os diáconos do Novo Testamento. A igreja escolhia em assembleia, as características eram dadas pelo apóstolo Paulo, e então a igreja escolhia os seus líderes. É assim ainda nos nossos dias, mas o apóstolo não. O apóstolo precisava ser escolhido pelo Senhor. É por isso que é Deus, é Jesus, que precisava dizer, é Matias. Matias é o meu escolhido. É até o improvável, né? Porque o outro talvez fosse o que tivesse as melhores qualificações humanas. É o justo, mas ele escolhe Matias, porque é o Senhor que nomeia os seus discípulos. Dito isso, então vamos à última pergunta. Não poderia terminar essa mensagem sem tocar esse assunto, porque ele é tão importante nos nossos dias. Pastor, existe então apóstolo hoje? Bem, deixa eu citar 2 livros que me ajudaram a entender e responder essa pergunta, e que vocês podem ler para ter um conhecimento mais profundo. Eu vou resumir aqui o que eu aprendi em 5, 10 minutos. Esse livro foi escrito pelo reverendo Augusto de Codemos, Apóstolos, Verdade Bíblica sobre Apostolado. É uma pesquisa que ele fez sobre esse assunto, e ele trata essa questão de maneira muito mais profunda. Esse livro aqui, Fogo Estranho, do John MacArthur, foi um livro que ele usou na sua pesquisa. Ele foi escrito em 2013, lançado nos Estados Unidos em 2013, e traduzido o ano passado para o português. E quando o reverendo Augusto foi para Westminster fazer o seu pós-doutorado e essa pesquisa, esse livro tinha sido lançado lá, e ele mesmo fala que ele usou esse livro aqui, e o capítulo de número 5
é uma pergunta: apóstolos hoje? E aí ele trabalha algumas questões que o reverendo Augusto, ele também ecoa aqui no seu livro. Existe então apóstolos hoje? Então vamos lá. Primeira coisa, é que existe um movimento mundial chamado de Nova Reforma Apostólica. Esse movimento, esse vai ser o único líder que eu vou citar o nome, tá? Os do Brasil eu vou evitar citar o nome para não ficar uma coisa pessoal e não julgar a pessoa. Eu quero julgar o ensino, mas esse é o grande e os seus escritos estão espalhados pelo mundo, então, e como ele é uma figura importante, eu vou citar o nome. Esse movimento começou por um grande líder chamado Peter Wagner. Ele, depois de se desiludir com o ministério de batalha espiritual e do fracasso desse ministério, ele disse que teve uma suposta visão em que Deus disse que precisava levantar um grande grupo de generais para que pudesse dar continuidade à obra do Senhor. E ele chamou esse movimento de Nova Reforma Apostólica. A ideia é que Deus irá restaurar o mundo na segunda vinda de Cristo através desse grupo. Isso chegou no Brasil no ano de 2001. Quando Rony Chaves, da Costa Rica, ele veio ao Brasil e em um encontro ele então ungiu os primeiros apóstolos brasileiros. Tá? Então ele veio ao Brasil e uniu vários apóstolos brasileiros a um grupo enorme de apóstolos hoje na nossa nação. Não dá mais nem para mensurar, mas deve ter mais de 10 mil apóstolos, ou pessoas que se intitulam apóstolos em nossa nação. E aí, a crítica feita a esse movimento foi uma crítica que é a do John MacArthur, que o reverendo Augusto ele ecoa no seu livro. É uma crítica exatamente no termo. Então, John MacArthur diz uma frase com 3 coisas. Ele diz assim: a nova reforma apostólica não é nova, não é reforma e não é apostólica. Então, essa é a crítica dele. Não é nova, não é reforma e não é apostólica. Não é nova porque se você ler a história da igreja, você vai ver que desde o tempo ali, do primeiro século, dos verdadeiros apóstolos, muitas pessoas se levantaram dizendo que eram apóstolos, se autodenominaram apóstolos. Então essa não é uma questão nova, tá? Essa não é uma questão nova, ela acontece historicamente desde o primeiro século. Não é reforma porque não é similar à reforma protestante. Ao contrário, ela vai não ao encontro dos princípios e valores da reforma protestante, mas ela vai de encontro, ela choca. Porque a reforma protestante, os reformadores se levantaram para dizer, para ser uma voz contra a autoridade papal, que é o sucessor de Pedro, e dizer: essa não é uma autoridade, a única autoridade é a Escritura. Um dos lemas da reforma foi solas escrituras. É somente a Escritura. E agora esse movimento se levanta dizendo exatamente o contrário a isso. Porque na nova reforma apostólica, a Escritura não é a palavra final. Eles chegam a dizer que o que importa não é o que Deus disse por meio dos seus apóstolos, mas o que Deus está dizendo por meio dos seus novos apóstolos. Porque essa é a mensagem fresca. Foi hoje, foi agora. Deus trouxe a revelação nova, um entendimento novo da igreja, um entendimento novo do evangelho. Isso é a última coisa de Deus. É quase que num discurso tornando o evangelho obsoleto. E agora são novas ideias, novas revelações, algumas delas, ou a maioria, contraditórias com a palavra do Senhor. Então é reforma? Não. Isso, gente, só em parênteses também, isso sem dizer que esse movimento, ele não consegue e não tem conseguido fazer o que a reforma protestante fez em termos de cultura, de desenvolvimento humano. Não quero dar uma opinião de quem é reformado calvinista, mas com todo respeito, é quase uma ofensa. É quase uma ofensa para o legado dos reformados em relação à sociedade. Então, não é reforma. E não é também apostólica.
Por que que não é apostólica? Porque para ser um apóstolo, você precisa ter 3 coisas que o John MacArthur coloca nesse livro. Primeira, um apóstolo tinha que ter sido testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Viu que a gente leu no texto? Irmãos, escolha alguém que andou com Jesus e que foi testemunha ocular da sua ressurreição. Então, um apóstolo precisa ter sido testemunha ocular da ressurreição de Cristo. E aí, o que é dito é o seguinte: eu tive uma visão de Cristo. Eu tive uma visão de Cristo ressurreto. Eu não quero julgar motivações do coração, nem experiência religiosa. Eu não posso fazer isso. Então vamos partir do pressuposto de que realmente essa visão aconteceu. De que realmente não foi um sonho interpretado de maneira de visão. Vamos dizer que isso seja uma coisa verídica. Vamos partir desse pressuposto, tá? Não que eu acredite nisso, mas vamos partir desse pressuposto. Ainda assim é um argumento falacioso. E o John MacArthur, citando um autor, ele prova isso. Porque há uma diferença entre visão e manifestação. O apóstolo Paulo, por exemplo, que é o apóstolo fora de tempo, ele teve essas 2 coisas. Ele teve visão, onde ele viu a Jesus Cristo. Mas ele teve o seu chamado em uma manifestação. E qual é a diferença? É que uma visão, você vê, é subjetivo. Uma aparição, todos veem. E era necessário que eles pudessem ser testemunha da ressurreição de Cristo, porque a ênfase da mensagem de Cristo, e um ponto importante para a pregação, para que alguém pudesse ser testemunha de Cristo, é exatamente ter visto. As pessoas estão dizendo, ele não ressuscitou, e eles iam dizer, eu vi. Não é, eu vi em uma visão, não é, eu sonhei, eu presenciei com os meus olhos. Precisava ser então uma manifestação física. No caso de Paulo, isso foi através de uma luz brilhante, mas não foi uma visão. Quem estava ao lado de Paulo ali, viu. Se a gente tivesse uma visão, se alguém tivesse uma visão de Cristo aqui, seria uma coisa subjetiva. Mas se Cristo aparecesse aqui, seria uma coisa objetiva. Então é um argumento ainda falacioso, ainda não bate com o critério bíblico, porque o critério bíblico seria testemunha ocular do Cristo ressurreto. Precisava ser físico, porque é a prova de que ele ressuscitou. Então precisava ser testemunha ocular. E ninguém consegue se encaixar nos dias de hoje nesse parâmetro. Pelo menos até onde eu sei, Jesus não apareceu como fisicamente. Ou pelo menos nenhum deles afirmam esse ponto. Segundo lugar, tinha que ser escolhido pessoalmente por Jesus. Entende então por que teve que lançar sortes, como eu disse? Alguém tinha que escolher, e esse alguém é Jesus. Os apóstolos poderiam dizer, olha, a autoridade nos foi dada pelo próprio Cristo, agora vamos dar essa autoridade a outros. Eles fazem isso quando eles vão eleger presbíteros. Por isso que há imposição de mãos. Por isso que quando um pastor é ordenado, há imposição de mãos. Uma maneira de mostrar a transmissão de autoridade. Agora essa autoridade, no caso dos apóstolos, dos 12 Paulo, essa autoridade, ela é dada pelo próprio Cristo. É o próprio Cristo então que pessoalmente escolhe os seus discípulos. E aí nós vimos que nesse movimento da nova reforma apostólica, isso não acontece. No Brasil, por exemplo, o principal representante desse movimento, ele é conhecido como Pai Apóstolo. Ele disse que teve uma suposta visão em que Deus disse que deveria agora levantar uma nova liderança no Brasil. E Deus o chamou como sendo o pai desses apóstolos. E agora ele nomeia os apóstolos. Não existe autonomeação, primeiro. Nenhum dos apóstolos disse, eu sou apóstolo. É Cristo que nomeia. E você não pode nomear outros. Por isso que um movimento muito forte no nosso país, já agora entrou na linha de escola para apóstolos, onde formam novos apóstolos. E depois disso você pode nomear esses apóstolos. Não, isso não pode acontecer. Então, um apóstolo ele tinha que ter sido pessoalmente escolhido por Jesus. Um apóstolo também, ele tinha que ser capaz de realizar grandes milagres para poder, então, autenticar, melhor dizendo, a sua nomeação.
Então, só para vocês entenderem, por que Jesus fez tantos sinais? Jesus fez tantos milagres e sinais para duas coisas. Esses sinais apontavam para duas coisas. Primeiro, a sua pessoa. Segundo, a sua obra. No que diz respeito à sua pessoa, ele é Deus. Então, os sinais diziam, de fato, ninguém faz o que ele faz. Não pode. Não pode. E de Jesus era diferente, porque milagres já aconteciam no passado, né? Lembra de Moisés? O mar vermelho se abriu. Mas quem abriu? Deus. Agora, no caso de Jesus, é ele que diz à tempestade: calma-te mar, acalma-te vento. É ele que dá ordem. É ele que dá ordem. Não é Deus que faz por meio dele. É ele que faz, porque ele é Deus. Então, quer mostrar que ele é Deus. A sua obra quer mostrar, então, que ele... O que ele veio fazer? Gênesis 3,15 diz que Deus enviaria o filho nascido da mulher e ele viria para reverter os efeitos do pecado. Os efeitos da queda sobre toda a humanidade. Então, todas as vezes que ele fez o milagre, é mostrando o que ele haveria de fazer de forma plena nos últimos dias. É por isso que aquele homem que estava cego, ele foi lá na hora e criou um novo olho para o homem, através da terra. Ele já tinha feito o homem assim, né? Fazer o ser humano completo, ele já tinha feito ainda apenas 2 olhos. E ele fez ali na hora, para mostrar o seu poder criativo. Quando ele acalmou a tempestade, como eu disse a vocês, é para mostrar como ele vai colocar em ordem esse mundo criado. Ele vai reverter todos os efeitos da queda, e essa criação que diz Paulo, ela geme esperando a hora da redenção, ela vai estar novamente equalizada. Quando ele curou alguém, um aleijado de nascença, é para mostrar como ele ia reverter os efeitos da queda sobre o nosso corpo, que sofre as consequências do pecado. A gente não deveria morrer de câncer. O nosso coração não deveria parar de bater, mas ele para por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas vai haver um dia em que isso não vai acontecer. E por isso ele um dia trouxe Lázaro à vida, como um vislumbre do que ele ia fazer na eternidade. Então isso aponta para a sua pessoa e a sua obra. Agora os seus discípulos são enviados. Como vocês sabem que esses são de fato cristãos, ou seja, aqueles que são discípulos de Jesus, Jesus então dá a eles não apenas a missão, Jesus os envia não apenas como representante, mas agora Jesus os dá também poder para que eles pudessem lançar os alicerces da igreja e as pessoas pudessem crer, e aí nesse fundamento a igreja crescesse. Então, é por isso que os apóstolos fizeram tantos sinais. E é por isso que nós não vemos tantos sinais hoje, porque o alicerce já foi lançado. Isso quer dizer que Deus não cura? Não! Deus faz o que Ele quiser. Isso quer dizer que Deus não pode falar com você de uma forma extraordinária? Ele faz o que Ele quiser, Ele é soberano. Mas isso quer dizer que ordinariamente não parece ser a maneira que Ele trabalha. Não faz sentido eu lançar sortes se eu tenho a palavra de Deus que já me guia. Esses eventos sobrenaturais, singulares, isso aconteceram lá, porque esse é um período de transição. Observe, por exemplo, que agora é dito assim: vamos lançar sortes. E vamos, as características do apóstolo é o que? Ele precisa ter andado com Jesus e ele precisa ter visto Cristo ressurreto. Aí depois dos apóstolos a igreja cresce, precisa fazer nova liderança, presbíteros e diáconos. Vê que esses critérios não são apresentados em 2 Timóteo? Paulo não diz, precisa ter sido testemunha de Jesus. Paulo não diz, precisa ter visto Jesus Cristo. Por que não? Porque ele sabe que ele está escrevendo para a posteridade. E esses pré-requisitos não serão necessários. Serão outros. E quais são? São esses aqui. E eu encerro com eles. Já que a gente vai ter eleição esse ano, então a gente precisa entender algumas questões. Como que a gente escolhe então um bom líder, pastor? O princípio aqui ainda é o mesmo. Isto é, uma pessoa que recebeu doses cavalares desse remédio que é Jesus. Um líder precisa ser alguém que andou com Jesus. Não no sentido dos apóstolos, mas no sentido de caminhar com as Escrituras. Por isso que não pode ser alguém novo na fé. Por isso que tem que ser alguém experimentado, porque ele já precisa demonstrar características de alguém que é discípulo de Jesus. De alguém que andou com Jesus. A palavra discípulo vem de diapoeira, que significa, literalmente discípulo é um empoeirado.
Naquele tempo os mestres saíam andando não tinha asfalto, né? Pelo caminho empoeirado, levantando poeira, e quando ele chegava no final da jornada, lá estava o discípulo atrás dele, todo empoeirado. E precisa ser alguém que anda com Jesus. Que anda com Jesus, mas não apenas alguém que anda com Jesus, precisa ser alguém que demonstre que com suas palavras e ações faz parte de Cristo. É o caso de Judas. Judas não fazia parte, e alguém é escolhido para ser exatamente o oposto dele. Precisa ser alguém então que tenha as suas características. Então é por isso que Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo de número 3, versículo 2: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Viu? Judas era, aqui não pode ser. Ele deve governar bem a sua própria casa, tendo os seus filhos sujeitos a ele, com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como pode cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, porque ele tem que ter andado com Jesus, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. E ele diz ainda sobre os diáconos: igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos, devem apegar-se ao ministério da fé com boa consciência, devem ser primeiro experimentados e só depois então devem estar no meio da liderança do povo. São todas essas características aqui. Agora resume isso aqui em um princípio: alguém que andou com Jesus, não é? Alguém que é um discípulo de Cristo, não apenas no que conhece agora para ensinar, mas no que conhece, experimenta na sua vida, transformada pelo Evangelho, e que agora conduz o povo a fazer as mesmas coisas. O princípio é o mesmo. Por isso eu queria chamar o pessoal da música, porque a gente tem que fazer uma oração final, pedir ao Senhor que fortaleça a sua igreja. Porque nós estamos em volta no nosso país de muito ensino que não tem a ver com a palavra de Deus. São novas revelações que nada tem a ver com o que Deus disse. E a gente vive também uma crise de liderança no meio da igreja. Por isso eu queria que a gente fizesse dessa oração, pedisse ao Senhor que fortalecesse a sua igreja, a sua liderança. Que de fato conduzisse e levantasse no meio desse país homens comprometidos com o Evangelho. Eu não disse comprometido com a doutrina, eu disse comprometido com o Evangelho. Porque vocês sabem que não tem a ver com o que sabe, mas a quem conhecem a Jesus. Pessoas que realmente conheçam a Jesus. Pessoas que realmente são discípulas de Jesus, que amam a Jesus e que estão dispostos a servir ao Senhor. Não como Judas, por ganância, subtraindo tudo aquilo que era depositado para o colégio apostólico, pensando e amando mais as coisas desse mundo do que o reino de Deus. Pessoas comprometidas com o reino de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos cantar esse hino.